Mercadores. No período neotestamentário era grande o número de mercadores e vendedores ambulantes. Alguns estavam apenas vendendo artigos que eles mesmos fabricavam ou cultivavam. Outros compravam e revendiam. Enquanto em outras opções o comércio sempre fora bem desenvolvido, em Israel o número de comerciantes aumentou abruptamente devido aos dois eventos históricos. O primeiro foi a urbanização promovida pelo rei Salomão. O segundo foi o exílio babilônico. Havia diversos tipos de venda. Um deles era o comércio lojista. Todas as lojas ficavam em setoriais e estavam antigas contidas às outras. Eram comerciantes que haviam filiais em 3 ou 4 cidades. Em Jerusalém, essas casas eram chamadas de sugs, e as ruas onde estavam localizadas eram muito estreitas. Outro tipo de comércio era dos mascates ou vendedores ambulantes. Esses não tinham local fixo, armavam uma barraca ou uma mesinha pela manhã para fazer uma venda durante o dia e à noite desmontavam tudo. Um outro tipo era o viajante. Esses homens vendiam suas mercadorias de cidade em cidade, mas também por ocasião de grandes festas como a Páscoa procuravam estar em Jerusalém. Mas para o comércio prosperasse, seria necessário haver boas estradas e segurança para os viajantes. É tanto que o rei Herodes, como governador instituído pelo Império Romano, se esforçaram muito nesse sentido. Os consumidores da época tinham as mesmas preocupações que nós hoje. Observavam pelo correto, boa qualidade de produto e preço justo. Acredita-se que a margem de lucro dos comerciantes ficava em torno de 20 a 30%, embora às vezes pudesse chegar a 100%. O historiador Josefo afirma que muitos dos judeus do seu tempo não apreciavam muito o ofício de comerciante. Entretanto, a realidade econômica os obrigava a dedicar-se a ele, e a Bíblia fala de muitos que viviam no comércio. Mateus 22:5. Lídia era uma comerciante que vendia púrpura. Quando Jesus narrou a parábola das 10 virgens, disse que as prudentes falaram às nécias para viajarem o óleo dos que vendiam. Por ocasião da purificação, Jesus derrubou mesas dos cambistas, expulsou também os que estavam vendendo pombos. Oleiros. A fabricação de potes de cerâmica era muito procurada. Em muitos casos, proferia-se vasilhames de cerâmica de couro ou cestos, por serem mais resistentes. Os vasos mais antigos eram manufaturados sem qualquer equipamentos, mas após a invenção do torno e do oleiro, eles puderam trabalhar com mais rapidez e criar produtos de formato mais regulares. E eles não fabricavam apenas potes de tigela, mas faziam também bonecas e outros brinquedos. Depois que o oleiro dava forma ao objeto, colocava-se no forno para ser cozido. A torre dos fornos é mencionada em Neemias capítulo 3, versículo 11. No Novo Testamento há menção de vários desses artigos, como vasilha para água, João 2:6, vasilha de azeite, Mateus 25, e lâmpadas, Mateus 25, 1 e 8. Por ser grande a quantidade de vasos de cerâmica em Israel, ali se encontrava também muitos cacos. Setor de construção. Durante o período em que Israel foi governado pelos herodianos, o setor da construção experimentou vários grandes progressos. Os Herodes reconstruíram o templo e o palácio e mandaram edificar muitos suntuosos teatros de hipódromo. Esses projetos, bem como os outros, propiciavam um significado aumento de oferta de emprego. Padeiro. O pão era o alimento mais consumido em Israel e na maior parte das vezes era feito em casa mesmo. Contudo, após o reinado de Salomão, grande parte da sociedade se tornou urbana, gerando a necessidade de padeiros profissionais. Na antiguidade, somente os ricos, os reis, os faraós tinham padeiros, mas a partir de certa época, eles passaram a trabalhar para o povo em geral. Mais tarde, eles criaram padarias e elas se multiplicaram tanto que nos dias de Jeremias havia uma rua chamada Rua dos Padeiros, Jeremias 37 e 28. Ainda hoje existem muitas delas perto do portão de Damasco, em Jerusalém. Consta que na época de Cristo já existia padaria semelhante a esta. Trabalho em metal. A arte de trabalhar com metais floresceu durante o reinado de Salomão e se difundiu durante o povo de Israel. Havia diversos artesãos habilidosos que trabalhavam com ouro, prata, ferro, chumbo, cobre, latão e outros tipos de metal. Eles confeccionavam joias que eram apreciadas por muitas pessoas, além de outros trabalhos utilizados como adorno de casas e prédios.
mas fabricavam também imagens de deuses pagãos. Em Éfeso, os artífices tinham prosperado tanto que o comércio da imagem da deusa Diana, pela pregação do evangelho, ali começou a ameaçar o negócio, eles se revoltaram. Atos 19, 24. A escravidão. Os povos bíblicos achavam-se bem familiarizados com a questão da escravidão em todos os aspectos. A economia de Israel, em escala ainda maior na economia da Grécia e de Roma, dependia dessa mão de obra barata. No primeiro século, a maioria das pessoas estavam vendo os escravos trabalhando e serem comercializados. Não é justo comparar o tipo de escravidão comparado com os dias de hoje. É importante que entendamos que as condições de escravidão na antiguidade eram mais justas. Alguns escritores bíblicos, como Pedro e Paulo, utilizavam aspecto da escravidão para explicar com clareza o sentido do sacrifício de Cristo por nós. A aquisição de escravo. Pela lei do povo de Israel havia diversas maneiras pelas quais uma pessoa obtinha um escravo. A escravidão voluntária. Quando uma pessoa se tornava muito pobre, não podia se sustentar mais, poderia vender-se como escravo. Levíticos 25, 39. O homem que se casasse nos 6 anos que tinha que trabalhar como escravo podia fazer a opção de ficar com seu amo. Nesse caso, ao que parece, era obrigado a ficar com ele pelo resto da vida. Êxodo 21, 5 e 6. Os endividados. Quando uma pessoa se vê envolvida em pesadas dívidas, podia vender a si mesmo e proceder como descrevemos acima. Mas havia também os que se tornavam escravos pela força. Essa prática se intensificou muito depois de instaurada a monarquia. Quando alguém roubava alguma coisa e não tinha meios para restituí-la, poderia ser vendido como escravo como pagamento do débito. Êxodo 22 e 3. Nos dias de Neemias, alguns israelitas tinham ficado tão pobres que haviam vendido filhos e filhas como escravos. Neemias 5, 1 e 5. Há também o caso de uma viúva que estava na iminência de ver os filhos serem levados como escravo por não ter como quitar as dívidas. 2 Reis 4 e 1. A compra de escravos estrangeiros. Israel mantinha um grande tráfico de escravos com outras nações, mas na maior parte dos casos, eram muito raro um hebreu ser vendido como escravo, a ponto de outras nações, pois havia severo dispositivo da lei que determinava que se alguém vendesse um de seus irmãos como escravo, seria condenado à morte. Deuteronômio 24 e 7. Já os escravos de fora que eram adquiridos por eles não tinham nenhuma garantia de que pudessem vir a ser livres e poderiam até ser deixados como herança de uma geração para outra. Levítico 25, 46. Os prisioneiros de guerra. O povo de Israel estava familiarizado com as horríveis práticas que se seguiam a uma guerra. Foram muitas vezes em que viam sua gente levada para o cativeiro. A jovem que estava servindo a esposa do general Naaman, por exemplo, foram levada como escrava para a Síria, por tropas desse país que invadiram Israel. E os hebreus também faziam a mesma coisa. Quando lutaram com os midianitas, por exemplo, levaram a prisioneiro e outros despojos para Moisés e Arão. Números 31, 11 e 12. As leis do povo de Israel continham outros dispositivos que disciplinavam a escravidão. Se o homem se casasse com uma escrava, ele teria que ser tratada como uma mulher livre, Deuteronômio 21, 10 e 14, e não poderia ser mais vendida como escrava. Mas houve pelo menos uma ocasião em que os israelitas capturaram os judeus e tentaram fazer um deles escravos. Isso aconteceu quando os exércitos de Israel derrotaram o de Jerusalém e de Judá. Mas havia ali um profeta de nome Oded que protestou contra isso. 2 Crônicas 28, 9 e 10. Os escravos de Salomão. Grande parte da glória que Israel obteve se deveu ao trabalho dos escravos estrangeiros, povos derrotados em guerras, que tinham sido dados como autoridade do governo. Salomão tinha escravos hebreus, mas possuía muitos estrangeiros. 1 Reis 9, 21. O governo de Israel sempre trabalhou com escravos, principalmente a partir do reino de Davi até Esdras e Neemias. Contudo, desde o momento em que entraram na terra de Canaã e derrotaram os cananitas, já começou a existir escravidão. Josué 16 e 10.